Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 6 de julho de 2026, estamos entrando ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete. Ontem não tivemos a nossa live do domingo, por conta da agenda desse nosso convidado, que é aí, Guga, certinho, está voltando aqui ao Furo do Alfinete pela terceira vez, com muita alegria, né? Um tema que é bastante caro também para o projeto. Não sei se vocês acompanharam aí, anunciamos essa temática, né? O problema do mal, né? O mal que habita em mim. E o Vitor Nakamura, que é terapeuta e especialista também na área de psicologia analítica, além também de um autodidata, vai nos auxiliar a entender essa dimensão que muitas vezes é negligenciada ou talvez, né, vista muitas vezes de forma fragmentada, por que não? Então é uma honra e uma alegria tê-lo aqui novamente. Oi, gracinha. Ô, maravilha. Opa! E aí, Nakamura, como é que Boa estamos? noite, meu caro. Tudo certo? Tudo certo? Muito frio aí? Muita chuva? Cara, friozinho, já esteve pior. Chuva, podia ser pior também, né? Então, bendito seja Deus, tá tudo, o clima tá gostoso até. Que bom. Uma alegria, estava comentando com o pessoal aqui, Vitor, sobre a importância desse tema, né? O Vitor também aí é prata da casa, ele já está voltando aí a terceira vez. Falamos no ano passado sobre autocompletude simbólica e também falamos sobre a psicoterapia de Jung. E o Jung parece que nos acompanha a nossa sombra. Né? Tô brincando, trocadilho, né? Então, assim, o tema de hoje, ele é caro, Vitor, estava comentando com o pessoal, porque quando eu pensei a proposta do furo do alfinete, que eu fui tentar explicar para a Fabrícia, né? Na verdade, eu precisava explicar para mim mesmo, né? Essa que é a realidade, né? Mas Aham. nesse esforço dessa provocativa, eu me deparei com essa realidade que a gente pode chamar metafísica, ontológica, ou um diálogo entre ambas, né? Porque eu queria situar o furo do alfinete nessas duas dimensões, né? O primeiro furo seria o furo nessa própria eternidade, né, de uma escolha deliberada e se apartar da luz, né, seria essa a lógica. E um segundo furo, mais modesto e mais simples, seria ao contrário, nesta obediência, né, de buscar de forma resiliente, né, resignada, manifestar esse propósito que está representado na figura de Cristo, simbolicamente, ou por que não, literalmente, né? Então, entre essas duas dimensões, transcorre o drama humano, né? Me apartar da luz ou me aproximar da luz? O que é que isso implica? Foi pensando nisso que o furo do alfinete surgiu. E desde então, né, tenho buscado sinalizar com o tema dos convidados, né, esses elementos que compõem esse quebra-cabeça de mil peças, vamos chamar assim, né, para Uhum. tentar entender o quadro, né? Então, seja muito bem-vindo, sem delongas, porque eu sei que também já está tarde, plena segunda-feira, né? Então, seja muito bem-vindo novamente, Vitor. E, se tu me permite, eu posso já fazer a leitura da introdução para o pessoal entender do que se trata? Tá, vamos lá. Primeiro é só agradecer, né, o convite de novo, Hugo. É sempre um prazer, sabe que eu sempre gosto muito, as conversas aqui são sempre muito gostosas. Se deixar a gente fica horas aqui conversando, né? Mas é um prazer, que bom que a gente pode falar sobre esse tema, um tema que eu me debrucei por muito tempo, então é sempre um prazer falar sobre esse tipo de assunto. Pode mandar ver. Muito obrigado. Maravilha. E só para quem também não sabe, não deixa acompanhar, agora mudou lá o Instagram dele, eu percebi, tá? Tu nem falou nada, mas eu me liguei. É o Vitor Nakamura agora. Antes era vitornakamura.o, né? Agora é o Vitor Nakamura, né? Foram decisões marketísticas que me fizeram mudar, né? Não foi contra a minha vontade, porque eu não ligava, mas é por isso que eu mudei. É. Eu imaginei. É. E só para deixar mais o pessoal com um gostinho assim de quero mais, tá, vai abrir, tá aberto, como é que tá o Clube do Livro? O Clube do Livro ele está em andamento, certo? A gente está no segundo livro, estamos quase acabando ele. E aí a gente vai ter mais um livro e depois eu abrirei novamente o módulo, o segundo módulo da academia, para a gente explorar outras obras, tá? Só um spoiler para você, provavelmente o nome vai mudar. Não vai ser mais Academia Junguiana, porque eu descobri que já tem uma Academia Junguiana. Então eu vou trocar de nome, mas vai ser o Clube do Livro e vai ser as mesmas obras, a ideia vai permanecer a mesma. Só que daí a gente vai ter mais liberdade para explorar obras que não são do Jung também. Né? Que eu sempre quis fazer isso, então mudando o nome fica mais claro esse propósito. Mas vai abrir sim, e em breve eu devo começar já a chamar o pessoal para se atentar para isso já. Tem tido uma experiência boa, Vitor. Ah, tá sendo maravilhoso, cara. Primeiro que assim, a turma que tá participando, ela é muito engajada. E
Como são muitos terapeutas já experientes que têm participado, a contribuição deles com coisas reais, entendeu? Não só pessoais, mas também assim, do que eles veem no consultório. E aí, então, e isso é muito bom, por quê? Porque você pega o Jung, que é um cara que ele realmente, assim, ele é muito teórico, bastante teórico, né? E às vezes você tem a impressão que ele tá viajando na maionese. Mas quando você pega esses casos reais e o pessoal lê esses negócios, essas teorias, e eles percebem, falam, caramba, Jung está falando disso, que aconteceu com o paciente X, Y, Z, sabe? Então, o Clube do Livro tá fornecendo, tá oferecendo uma formação muito sólida nesse sentido. Entende? Recheada de exemplos reais, de pessoas de carne e osso, entendeu? Então tá sendo excelente, inclusive para mim que estou coordenando os encontros, para mim está sendo muito boa a experiência. Maravilha. E vai mudar o formato, eu não quero mais tomar tempo dessa temática, mas ele é semanal, quinzenal, como é que ele é? Quinzenal, de 15 em 15 dias, a gente está se reunindo nas segundas-feiras à noite. E eu sempre passo, quando a gente vai começar um novo livro, eu passo um cronogramazinho de quais capítulos vamos ler em quais encontros. Aí eu peço para o pessoal ler antes do encontro. Se conseguir ler, maravilha, aí é mais proveitoso ainda. Se não conseguir, não tem problema, o pessoal entra mesmo assim, ouve a discussão e depois lê com uma outra visão já um pouco mais, digamos assim, com mais contexto, né? As duas experiências são positivas, mas ler antes por si só e tirar as próprias conclusões antes é sempre melhor. Mas tá sendo assim. Maravilha. Muito bom, então. Então, o mal, esse é o tema da live, né? O mal que habita em mim. Eu poderia falar o mal que habita em nós, mas eu já aprendi, em certa medida, a identificar, né, este mal que habita em mim, né? Vamos chamar dessa forma, né? Vamos ver ao longo do caminho, né? Então, o mal, ele não é apenas uma realidade que observamos no mundo. Ele também é uma experiência que atravessa a própria alma humana. Todos nós, em algum momento, já nos surpreendemos fazendo aquilo que jurávamos não fazer, repetindo padrões que nos ferem, alimentando pensamentos que contradizem nossos valores ou sendo confrontados por impulsos que parecem vir de uma região desconhecida de nós mesmos. Mas afinal, de onde vem esse mal que habita em nós? Será ele fruto da ignorância, como acreditava Sócrates? Uma ausência do bem, como ensinava São Tomás de Aquino? Ou uma força psíquica real de uma região desconhecida de nós mesmos? Mas afinal, como Jung chama, né, a sombra. Então, nessa live, vamos atravessar um dos temas mais antigos e, por que não, perturbadores, né, da história humana. O conflito interior entre aquilo que somos e aquilo que desejamos ser. Então, Victor Nakamura vai nos auxiliar a compreender esta realidade, ilustrando e, por que não, de forma didática, né, apontando possibilidades na compreensão desta realidade. Victor, quando falamos em um mal que habita em mim, estamos falando de pecado, de sombra psicológica, de traumas não resolvidos ou de algo mais profundo, ou quem sabe uma mescla de ambos, né? Uhum. Tem várias formas de você enxergar esse problema. A forma mais, digamos assim, realista e, querendo ou não, eu preciso adotar essa posição, e não só preciso, como eu acho que ela é a mais correta, que é o que a Igreja Católica diria. Certo? É o que Santo Agostinho diria, por exemplo. A gente tem a mancha do pecado original. Né? Então, todas as nossas más inclinações, elas vêm daí, para começo de conversa, certo? Então, se você for tentar compreender essa questão do mal, sem você levar em consideração isso do pecado original, você vai começar a se embananar e a sua compreensão ela tem certos limites, certo? Então, assim, só que por outro lado, você dizer, é o pecado original e por isso a gente tem uma certa tendência ao pecado e acabou. Quer dizer, é isso, mas isso não ajuda a gente em nada em compreender assim, só desse jeito, não ajuda a gente em nada, né? Quer dizer, tá, beleza, eu tenho um pecado original, mas Jesus também pede para que a gente não peque mais. E daí? Ele condenou a gente a fracassar por resto da vida, né? E aí, nesse contexto, é que entra a utilidade de você compreender essa questão do mal por outras perspectivas, tá certo? Então, por exemplo, se você for pegar uma perspectiva mais aristotélico-otomista, que ele vai dizer que esse mal seriam esses vícios, certo? Seria o contrário das virtudes, os vícios, né? Então, por exemplo, abusos, de abusar de prazeres do mundo, né? Que é uma coisa que a gente tem. Vários pecados falam sobre isso, né? Desde o prazer sexual, o prazer da comida, e etc e tal, da bebida, todo tipo de prazer, até mesmo do descanso, né? Que seria a preguiça. Todo esse tipo de excesso de prazeres, eles são pecado e todos eles a gente consegue atribuir a um vício, né?
Então, o cara tem um vício em drogas, o cara tem um vício em pornografia, o cara é preguiçoso, que também é uma espécie de vício, certo? Isso ajuda você a entender um pouco melhor como que esse mal ele começa a se desenvolver em você, e como que você pode fazer para lutar contra ele, certo? Então essa visão de São Tomás, ela, ela também ajuda, só que por outro lado, ela também, na minha perspectiva, ela acaba sendo um pouco superficial até, né? Assim, o problema de você usar uma psicologia que é 100% baseada em virtudes e vícios é que eu acho ela muito rasa. Eu acho que ela não vai fundo na questão. Exato. E aí a gente vem com a questão, por exemplo, eu acho essa perspectiva do Sócrates, que provavelmente é de Platão, né? Sobre quem faz o mal o faz por ignorância, certo? É uma perspectiva interessante. E eu sempre fui e voltei várias vezes dessa afirmação. E hoje eu tô bem no meio do caminho. Depois eu acho que tem um ponto que a gente vai falar especificamente sobre isso, né? Depois eu volto nisso, mas eu acho que ele tem razão, mas não do jeito que a gente imagina que ele tem a razão. Tá? E aí, só para finalizar, essa parte psicológica dessa existência do mal, certo? Que é importante o seguinte. Eu vejo que é muito útil você separar o mal em duas perspectivas. Você pode falar do mal de forma ontológica, ou seja, segundo a realidade daquilo, né? Ou você pode falar do mal do ponto de vista psicológico, tá certo? Me parece muito útil aceitar o seguinte: o mal não existe ontologicamente. Essa seria a resposta de Santo Agostinho. Mas o mal existe psicologicamente, fenomenologicamente. Por quê? Porque nós percebemos o mal, nós convivemos com o mal. Você chegar num sujeito e falar assim, o mal não existe, ele vai achar que você tá maluco. É impossível que a gente consiga ter uma perspectiva tão clara a ponto de a gente dizer o mal não existe. Certo? Ou seja, subjetivamente falando, para nós, psicologicamente, para a forma como nós reagimos ao mundo e nos comportamos, o mal existe. Certo? Então, acho que cada perspectiva ela tem a sua função e eu acho que elas conseguem conviver juntas assim, de forma tranquila. Só me corrija se eu estiver errado aí, então. Estava querendo me dizer ali que aquelas abordagens iniciais, elas acabam sendo reducionistas, né? Quando a gente tenta abarcar tudo. Até porque a gente aprende também que não há como uma teoria abarcar todo o sofrimento humano, né? Dizer, o sofrimento humano é isso, por isso, por isso, por isso. A premissa primeira, vamos chamar assim, acho que até a redundância, né? Falar, né, a inclinação, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Aquela máxima do São Paulo Apóstolo ali que é o drama, a gente percebe esta realidade, né? O bem que quero, não faço, o mal que não quero, É, esse eu faço, né? Tá ali embutido dentro dessa descrição, né, o Vitor? tá, exatamente. É isso mesmo. São Paulo parece que ele está quase que respondendo diretamente a Sócrates, né? Quer dizer, o bem que quero. Como que ele pode querer uma coisa que ele desconhece, certo? Então, ele conhece o bem, mas ele não consegue fazer. E o que o Sócrates diria com relação a isso, né? A resposta parece que talvez Paulo, naquela instância, não tinha entendido tanto quanto ele achava que tinha entendido. Né? Existem níveis de compreensão que vão para além da inteligência. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Até compartilhei o vídeo do professor Sérgio Rezende, falando sobre isso, da apreensão do conhecimento. Ele termina na última instância, que é a contemplação, né? Né? Ele fala das marcas que são realizadas na gente. Então, Sócrates ele afirmava que ninguém pratica o mal voluntariamente, né, Vitor? Como tu tinha mencionado, mas por ignorância. Eu acho que hoje, grande parte dos nossos comportamentos destrutivos nasce dessa falta de autoconhecimento. Ah, sim, a falta de autoconhecimento certamente tem um papel muito grande nisso. Eu só não acredito que seja o único papel. De novo, depende do que você quer dizer com conhecimento, tá certo? Eu já cansei de encontrar pessoas que dizem assim, elas fizeram 5 anos de terapia. Você conversa com ela, ela consegue descrever os problemas que ela tem usando todo o jargão teórico, filosófico, psicológico. E ela descreve para você com tanta clareza. Você não, porque aconteceu isso, porque minha mãe fez isso, meu pai fez isso, tal, tive experiência X, isso criou um trauma em mim, e aí complexo A, B, C, D, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E no final ela fala assim, mas mesmo assim eu... Ficou mudo.
Ficou mudo. Caiu, será? Oxe, o pessoal tá ao vivo aí, caiu a ligação. O que deu? O que deu? Caiu? Aqui tá ao vivo aqui. Voltou? Voltei. Eu vou falar o que aconteceu. Eu coloquei um aplicativo para me impedir de ficar usando Instagram o tempo todo. E aí ele viu que eu tava muito tempo no Instagram, me bloqueou, me chutou. Entendeu? Mas a live não chegou a cair, então. Não. Só fiquei escuro aqui de boa. Tá. Eu tava falando sobre o que você quer dizer com conhecimento, né? E aí eu tava dando um exemplo de um caso, né? De uma pessoa que eu conversei, que ela sabe toda a teoria por trás do problema dela, mas ela não consegue deixar de fazer, de repetir os comportamentos nocivos, prejudiciais a ela, mesmo tendo todo esse conhecimento, né? Por que que isso acontece? Porque isso foi objeto da minha pesquisa, assim, particular por muitos anos. Desde que eu comecei a estudar psicologia, eu me deparei com esse problema. Você já deve ter atendido um paciente, você deve ter explicado para ele, né? Assim, olha, você faz isso por causa disso, disso, disso. E aí ele responde para você o seguinte: tá, mas o que eu faço com isso? Né? Quer dizer, é uma boa pergunta, entendeu? Porque existem pessoas que só de você falar, dar uma explicação de alguma coisa, já vê que vira uma chavinha no sujeito e ele fala, ah, tá. Ele já entende o que ele tem que fazer. Existem outros que não. E existem diferentes problemas também, né? Por exemplo, você é assim, você só encontra relacionamento ruim porque você tá tentando salvar teu pai lá, porque ele te tratou mal, não sei o quê, e aí você tá tentando encontrar outra pessoa para perdoar ela e ao mesmo tempo perdoar seu pai e tal. Aí a pessoa vai olhar e fala assim, tá, mas e daí? Eu vou continuar fazendo isso, é inconsciente para mim, né? E o motivo para isso é que essas pessoas entenderam com a inteligência delas, mas elas não entenderam com o ser delas, entendeu? Não é para ser, isso é o grande diferencial é, na, na- na- no processo terapêutico. Essa diferença entre você entender intelectualmente alguma coisa e você entender com o seu coração, vamos dizer assim. Entende? Então, eu dou razão para Sócrates, mas tem que ser esse conhecimento com o ser, não somente com a inteligência, com a totalidade da sua alma. Entendeu? E é por isso, eu já acrescento aqui, que eu acredito que o futuro da psicoterapia, isso inclusive já está começando a ser confirmado, até mesmo no pessoal da psicologia experimental, o pessoal de evidências e tudo mais, a importância de você aprender a contar histórias. Porque daí você conta uma história para o sujeito, você demora meia hora para contar uma história para o sujeito, para você tentar fazer ele entender uma ideia que demoraria 5 minutos para você falar para ele. Só que a história ativa internaliza diferente. Entendeu? E é por isso que tenho feito tanto esforço para retomar o Jung. Porque o que é isso, se não? O que o Jung diria com relação a isso? Cara, você está se comunicando com aquele sujeito através dos arquétipos. Né? As estruturas das histórias, elas vão atingindo níveis mais profundos da alma. E se é inconsciente, por que não irracional também? E o próprio Jung ele diz isso, né? É, quando ele traz aquele conceito de sincronicidade, que é a conexão de eventos por meio de conexão simbólica e não causal, é disso que ele está falando. Ele usa esses eventos para destruir o excesso de racionalidade nas pessoas. Certo? Então, que fique claro que para o Sócrates está correto, na minha opinião, humilde opinião, quem sou eu para falar de Sócrates ou Platão, né? Quem sou eu? Mas, pelo que eu tenho observado, tem que ter esse pequeno ajuste no significado de conhecer por parte dele, entendeu? Muito bom, isso é importante, né? Até porque eu acho que tu deve ter lido, provavelmente conhece, né? Eu estava recentemente reassistindo uma série muito grande, Once Upon a Time, acho que era uma vez, o nome da série. Ah, Os caras botaram tudo dentro da série, todos os personagens dos Contos de Fada. uhum, Tá todo mundo lá dentro. Só que tem uma linha que atravessa a trama toda. uhum.
Por mais que se mudem os personagens, tu vai perceber ao cabo e ao fim que é o drama humano na busca pela felicidade. Hum. Entende? Então, assim, tem um problema lá, no caso a Regina ali, que é a rainha amada Branca de Neve. Uhum. Ela deu o golpe com a mãe dela lá no pai dela, ficou com o rei, e aí ela traiu o marido porque ela gostava de outro cara, ela pediu para guardar um segredo, ela não guardou, e aí deu tudo aquele trama, ela manda ela para a floresta lá para tentar matar ela, né? Aí tem a questão da beleza também, enfim. Só que tu percebe que essa relação dessa busca, né? Tudo que agora, no final, quando estava para acabar a série, eles queriam encontrar o escritor do livro, que escreveu esse livro Era uma Vez com a história dos personagens, que eles queriam mudar o final. Uhum. Chegaram, inclusive, até a criar uma história da era dos vilões. Os vilões não seriam mais vistos como vilões, seriam vistos como heróis. Uhum. Então, até quem é mal quer também sabe o que é bom para fazer para os seus. Esse é um ponto importante, Isso é. Isso né? é. Isso é uma coisa que eu acho difícil de você conseguir refutar, que é até quem faz o mal o faz achando que tá fazendo bem, né? É claro que existe, aí beleza, existe toda uma distorção na perspectiva, noção de bem daquele cara, né, daquela pessoa, mas ele acha que é o bem, tá? Isso tem um nome, inclusive, tá? São Tomás fala sobre isso, é como se fosse uma espécie de virtude, de tendência. Não tem nada a ver com a Cinderese, né? É outra coisa, né? Talvez seja, talvez Sindere, talvez seja isso mesmo, Olga. Eu esqueci o termo, mas acho que é isso mesmo. É essa apreensão, né? A gente costuma dizer, o São Tomás ele deu aquela definição da verdade que ela é muito precisa. Até vi o professor Joel falando sobre isso. Não é bem assim. Ele pega e não é que ele desconstrói. Quando ele fala que a verdade é a adequação do intelecto à coisa, né? É isso. Tá, mas tem que partir, mas tu está partindo em relação a algo, né? Hum. Então, se isso não está muito claro dentro do indivíduo, pode ser qualquer coisa, né? Ah, é? Né? Exato. As coisas. Você pode pegar uma frase dessas e completamente. Porque eu acho que a gente tem dificuldade, às vezes, Vitor, eu acho que é de pensar por categorias, né? É sim. Na- Não, as pessoas, hoje em dia, a confusão de categorias é uma coisa absurda, assim. Existem discussões que se tem que são absolutamente estúpidas porque o sujeito está confundindo tudo, né? Tô comparando é, duas coisas que não é para ser comparadas. é. Entendeu? Isso aí é um mal mesmo. Muito bem, vamos adiante. O professor Vitor, na psicologia analítica, o conceito de sombra, ele ocupa um lugar central. Até na outra live, quando a gente falou, eu falei do meu incômodo, né? Porque parece que o inconsciente em Freud ele é um ser autônomo, que tem vida própria, né? Um golem. E Uhum. a sombra para Jung seria também, parece esse ser autônomo, que, né? Ele, ele abarca tudo, né? Que diz respeito. Sim. Vai para a sombra, vai para a sombra. Então, o que, que exatamente é a sombra, né? E quais esses sinais indicam que ela está governando nossa vida sem que percebamos? Uhum. Eu achei curioso que você falou o inconsciente freudiano como um golem, e parece que o inconsciente junguiano também tem essa quase que uma autonomia. E eu vou dizer que é isso, exatamente isso que Jung diria, tá? É, mas, preste atenção, né? Não é como se ele fosse algo que pudesse tomar controle do nosso livre-arbítrio e. Entendeu? Não é isso, porque eu sei que essa é uma crítica muito severa e eu acredito que ela tem que ser, realmente, né? Porque se você diz assim, não fui eu que fiz, foi meu inconsciente, você está completamente responsabilizando o sujeito, né? O ego, né? E aí acabou. Aí não tem o que fazer, porque se não sei o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer com relação a isso, né? Não acredito que seja dessa forma. Mas uma coisa que o Jung ele sempre chama atenção é com relação a como que complexos, de uma forma geral, certo? É, tem uma característica de quase uma autonomia. E por que que ele diz isso? Porque esse é o melhor exemplo que existe com relação a isso, porque eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessa. Quando você, por exemplo, você se irrita com alguém e você estoura, você fala umas coisas que você não devia, e depois daquilo você fala assim, nossa, por que que eu fiz isso? E você. E tem que. Até mesmo quem chega a dizer, era como se não fosse eu. Eu não sou assim. Eu não faço esse tipo de coisa. Entende? Então, eu acho que aqui eu posso até usar um pouco da forma como o Jordan Peterson enxerga essa questão, que não é como se é,
o seu inconsciente, a sua sombra, tomasse controle de você. Não, não é isso. É como se a sua personalidade fosse substituída por outra. Mas continua sendo você. Mas é outra personalidade. Certo? Ou seja, é a mesma consciência, é o mesmo eu. Só que a sua forma de enxergar o mundo mudou por um breve instante. E como a sua forma de enxergar o mundo mudou por um breve instante, você se comportou segundo essa nova visão de mundo que você tem. Afinal de contas, a personalidade é, a grosso modo, a forma como você vê o mundo. E a forma como você reage a ele. Entende? Então, nesse sentido, por isso que dá essa impressão de que é um ser autônomo. Porque ele tem uma personalidade própria. Mas isso não quer dizer que você não tenha mais livre-arbítrio. Enfim, eu fiz um comentário, eu quis comentar sobre isso porque eu acho interessante, porque de fato é isso, mas muito do que a gente tem feito até agora foi colocar certas vírgulas para explicar, né, o que Jung quis dizer, o que o Sócrates talvez queria dizer, né? Então eu achei interessante fazer esse comentário. Eu até esqueci o que era o X da questão, né? Sobre Sobre a, o. sobre a sombra, a questão dela, a gente não se dá conta disso, né? Isso. Ah, então é mais ou menos essa linha, né? É, a sombra, para explicar bem rapidinho, é a repressão da sua parte da sua personalidade que você não gosta, certo? É, então, ela toma controle da nossa vida justamente porque a gente reprimiu essas coisas, mas elas ainda existem. Se você tem o desejo de fazer o mal, ele ainda existe, só que você literalmente expulsou isso da sua consciência. E não é porque você expulsou da sua consciência que você não vai fazer mais nada com relação a isso. Aí ele vai agir de forma inconsciente. Mas veja, você tomou a liberdade, você teve a liberdade de expulsar aquilo. E por que as pessoas expulsam? Porque é ruim, cara. Entendeu? É muito ruim você perceber que você quer uma coisa ruim. Sabe, o sujeito, uma pessoa que é invejosa, na hora que ela percebe, cara, eu estou sendo invejoso. Sabe, do tipo, eu não consigo compartilhar da felicidade de alguém porque eu sou invejoso. E aí você se pega tendo vontade de diminuir as conquistas dos outros. E você tomar consciência disso, do tipo, eu estou agindo dessa forma. Você tem um conflito moral, cara. Então o que a pessoa prefere fazer? Em vez de ela aceitar e falar assim, cara, nossa, eu estou sentindo isso, né? E ela, de alguma forma, aceitar conviver com isso, não no sentido de você ir lá e fazer, no sentido de você falar, esse sou eu. Eu sou invejoso. E aí primeiro, você luta contra esse desejo do tipo, não vou agir assim, por mais que eu esteja me sentindo e pensando desta forma, eu não vou agir assim. Só que se você não sabe que você está querendo agir dessa forma, você vai agir sem perceber. Entendeu? E tem um detalhe aí, ô Vitor, que estava pensando aqui, ver se faz sentido. Até o Nuno teve aqui falando sobre isso, eu provoquei ele lá sobre o momo chamado desejo, né? A questão do desejo mimético, né? Uhum. Ou seja, né, eu estou diante de uma realidade, estou num impasse, e aí eu vou procurar uma justificativa fora de mim para poder me impulsionar, a dar coragem, vou chamar assim, entre aspas, né, ou me incentivar a realizar. Não, mas eu fiz, todo mundo faz, ou é assim mesmo por causa disso. Então, isso que ele tinha falado aqui antes, pessoal, o Vitor estava falando da racionalização, não é que o Jung não queria extirpar a racionalização, ele queria colocar ela no seu devido lugar e dar um nome, né? Olha, isso que você está fazendo se chama isso, então presta atenção. Né? Quantas vezes nós racionalizamos, ou seja, mentimos para nós mesmos, né? Ou É. construímos uma estrutura tal qual que justifique. Eu costumo dizer, vê se eu estou errado, que a gente, quando quer fazer qualquer coisa que seja até cagada, a gente consegue justificar na nossa cabeça. Não consegue? Consegue. Mano, o que é isso, se não todo o pretexto de crime e castigo do Dostoiévski, né? Quer dizer, você pega o Raskolnikov, ele está literalmente racionalizando, né? Ele sabe que ele vai fazer que ele vai matar alguém. E ele consegue racionalizar isso, entendeu? E matar alguém não é em defesa, por defesa própria, nada disso. E aí ele começa a fazer toda aquela coisa. E aí depois, o resto do livro é basicamente a gente acompanhando o Raskolnikov padecendo do conflito moral dele, do arrependimento dele, né? Então, essa coisa do desejo... Cara, você falou uma coisa muito interessante que é
o desejo mimético, né? Do tipo, fulano de tal tem algo que eu quero e ele se comporta de X maneira, portanto, se eu me comportar de X maneira, eu consigo também adquirir aquilo, né? No sentido girardiano da coisa, né? E isso aí entra naquela questão de você terceirizar a culpa, né? Do tipo, eu estou fazendo isso porque fulano faz. Então você jogou a culpa nele. A culpa não é sua mais, ilusoriamente. Porque ela ainda é sua. Entende? E isso também acontece quando você entende a sombra errado, quando você entende inconsciente errado. É o mesmo problema. Você joga a culpa por inconsciente. Você joga a culpa pra sombra. Você joga a culpa no seu transtorno psicológico, no seu TDAH, entendeu? E aí acabou a sua responsabilidade sobre aquilo e você não faz mais nada. Isso é um perigo, cara. Aí dá para voltar, né? Fazer o link lá com a frase do oráculo de Delfos, né? O Eu conhece conheço a a si ti mesmo. mesmo. É, então, Exa exatamente. O que é conhecer-te a ti mesmo se não você aceitar olhar para essa parte ruim da sua personalidade e você não se esconder dela, mas você encarar ela frente a frente e conversar com ela. O que você quer? O que eu quero, de fato? Por que eu quero fazer mal para os outros? Qual que é a minha motivação última? E você vai encontrar todo tipo de lixo dentro de você. E algum desse lixo, alguns, né, desses, desses desejos ruins, talvez você consiga melhorar. Mas a grande chance mesmo, eu vou falar bem a verdade para você, é que a maioria não. Você vai continuar tendo essa podridão dentro de você. Entende? E é isso que significa. Essa é a mancha do pecado original. Entendeu? Isso que não vai embora nunca. E Deus faz isso de propósito. esse diálogo, né, que existe entre essas instâncias, é isso que está trazendo também, né, Vitor? Então, se a gente fala de um pecado original, de uma mancha, esta é uma realidade que se faz presente, não há como negar, ainda que a gente possa tratar ele de uma forma diferente, Né? né? Por outro lado, a gente tem também esse próprio mal psicológico, né, que é daqueles fatores que correspondem à nossa formação, vida intrauterina, sociedade, cultura, biologia, genética e alhures, né, que possa existir que vem de fora para dentro, né? Uhum. Essa é a realidade também que não tem como negar. E tanto que, quando a pessoa vem para o processo terapêutico, ela perdeu a mão na forma como ela conta a sua história para si mesma, né, Vitor? E a gente vem, como diz lá o Vini, né, um abraço para ele, entrega uma ferramenta. Ó, aqui não é martelo, aqui, ó, como diz lá o Arthur, né? Para quem é martelo, todo problema é prego. É. Não, agora não é mais um prego que tem ali, é um parafuso, é uma porca para apertar com uma chave de boca, sei lá, né? Basicamente. Então, dando continuidade, existe uma diferença entre reconhecer, Vitor, a própria escuridão e identificar-se com ela, né? Como é que a gente pode evitar que o processo de autoconhecimento se transforme, que tu acabou falando, né, de alguma medida, né, em justificativa para os próprios erros, né? É. De fato, dei uma adiantada nesse tópico, mas dá para ir muito É, mais a fundo nisso, é, porque existem algumas partes da nossa sombra que são partes que a gente não necessariamente tinha que ter reprimido elas, né? Quer dizer, a gente não deveria reprimir nada dela, mas assim, algumas coisas elas não são ruins como a gente acha que é. A gente reprime elas meio por acidente. O exemplo que eu sempre dou com relação a isso é a agressividade, certo? É, existe lugar para você ser agressivo. Existe espaço para você sentir raiva. Existem coisas que elas merecem a sua raiva. Existem situações que exigem a sua agressividade, né? É o que você estava falando agora pro martelo todo o problema é prego, né? Não é isso. Existe um momento que você tem que bater alguém. A gente falou agora há pouco da defesa própria, né? Autodefesa. Ué, se alguém tá ameaçando você, sua família, você tem que bater nesse sujeito? Tem. Aí o sujeito ele reprimiu completamente a agressividade dele, ele vira um banana, né? Um saco de batata, que não consegue proteger nem a si mesmo, quem dirá a sua família. Agora, existe também um ponto. Aí acontece uma coisa interessante, Hugo, que é o seguinte: quando você começa a explorar essa sombra, né? É nesse momento que você corre esse risco de você se identificar com ela e usá-la como desculpa, né? O próprio Jung ele fala sobre isso também, né? Você vê como ele é um sujeito que não deixou passar muitos detalhes despercebidos. E uma coisa que pode acontecer é o que eles chamam de inflação do ego, tá? E esse exemplo eu sempre dou com relação a essa coisa da agressividade. E aqui eu vou dar um exemplo de uma coisa um experimento que eu tenho feito, né? Assim, quem me conhece sabe que quando eu leio a parada, eu não simplesmente aceito aquilo como é, mas eu tento realmente ver aquilo lá na realidade, né?
Aí eu tava vendo toda essa questão de inconsciente, de sombra, etc e tal. Li no livro da Marie-Louise von Franz, que ela foi uma estudante do Jung, falando sobre tipos psicológicos. Ela diz que você precisa explorar o seu tipo, mais, a sua função psicológica mais fraca, e nela que você vai encontrar a sua ponte com o inconsciente, é ali que você vai encontrar vitalidade para sua vida, né? Etc e tal. E aí eu estudei um pouco e entendi que o meu tipo mais fraco, minha função psicológica mais fraca é a função sensação, que é a função de você realmente mexer, agir no mundo e fazer as coisas e resolver problemas assim, sem enrolar muito, sem ficar pensando, sabe? Uma coisa mais prática, sensação, material, de sentir mesmo, né? Então o que eu fui fazer? Eu fui para começar a praticar uma arte marcial, né? Tudo que eu tô até ralado aqui porque eu tomei uns pancos, né? E aí o que eu reparei? O que eu reparei? Eu comecei a fazer judô, né? A primeira vez que eu peguei um sujeito e derrubei ele, que eu acertei um golpe, assim, merecido, não porque o cara deixou, é impressionante a sensação que eu tive, cara. Você, cara, caralho, eu sou foda, entendeu? Aí o cara, aí você vê, você pode, ó, quando você, ó, vou ensinar um segredo pra você. Como é que você faz a análise junguiana no Instagram? Você pega meme e você vê os temas dos memes se repetindo e aí você começa a identificar comportamentos arquetípicos, né? Então, por exemplo, o homem que deixa a toalha na cama, né? Com a quantidade de meme que tem com relação a isso, pô, é um comportamento arquetípico do homem largar a toalha na cama, né? E uma coisa que você vê o pessoal zoando é quando o sujeito começa a fazer uma arte marcial, que ele tem faixa branca e tudo mais, ele quer arranjar briga na rua. Né? Ele anda assim na rua, né? Tipo, né? Procurando, ele meio que torcendo pra ter uma briga. Já se você pega um cara que é mais experiente, ele pega e fala assim: eu vou evitar o máximo possível uma briga. Ele pede desculpas mesmo quando ele não está errado, porque ele não quer brigar. Porque ele entende a gravidade de uma briga. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque uma arte marcial é uma luta, é combate. Você está aprendendo a matar alguém com as suas mãos. Entende? Isso é uma exploração de sombra. Você está explorando uma agressividade que possivelmente estava reprimida em você, porque a nossa sociedade hoje em dia ela tem disso. Ela reprime a agressividade, especialmente a sociedade brasileira. Certo? Enfim. E a partir do momento que você começa a explorar aquilo, você encontra um poder dentro de você, que é o poder para fazer o mal. O poder para ferir alguém. Entende? E algumas pessoas elas se vislumbram com isso. Se não é isso que o faixa branca faz, ele se vislumbra com a capacidade que ele tem de bater em alguém. Porque ele foi lá, bateu em alguém e ele falou, eu consigo fazer isso. E aí ele acha que ele pode bater em todo mundo. Tem E que não. Exatamente. Inflação de ego chama isso. Entendeu? Isso é muito evidente. Então, nesse caso, o sujeito ele começou a se identificar com a agressividade dele. Entendeu? Eu não sou mais essa pessoa que tem tudo isso que gira em torno, tem toda essa questão social, entendeu? Não é mais isso. Agora ele é o cara que bate nos outros. Tá entendendo? E aí, como é que você faz para evitar isso, cara? É por isso que quando você pega artes marciais que são mais antigas, elas têm todas elas acompanhadas de uma filosofia. Né? E essa filosofia não é nada mais, nada menos, em minha humilde opinião, que uma projeção psicológica de uma compensação inconsciente para impedir que o seu ego infle. Então, aí foi escrito, olha, junto com poderes vem grandes responsabilidades, entendeu? É literalmente isso. Então, tudo que é feito em torno dessas artes marciais são feitas para que você perceba, aprenda alguma coisa, mas que ao mesmo tempo você saiba que tudo isso que você está aprendendo não é só para servir a você. É para servir aos outros, é para servir ao próximo, não é para você bater em alguém. Né? A primeira coisa que você aprende no arte marcial é a gente não treina para machucar, a gente aprende para se defender. Não é isso. Isso é repetido a exaustão em qualquer lugar que você vai treinar. Entende? E essa filosofia ela serve justamente para que você consiga fazer essa exploração da sombra de forma saudável. Por isso que o Jung diz que quando você vai explorar o inconsciente, vai explorar a sombra especificamente, você tem que estar acompanhado de um processo terapêutico, porque senão você pode desandar.
Por que na religião a gente consegue fazer isso, né? Porque o Jung diria que a religião, especificamente, né, mais especificamente ainda a religião católica, ela tem todo um simbolismo muito rico que permite que você explore essas partes inconscientes, inclusive a sua sombra. Entendeu? E o que seria explorar a sombra se não jogar um pouco de luz nela pra gente ver o que tá acontecendo ali? Entende? E se não é isso que a gente faz quando a gente está, por exemplo, fazendo uma revisão de vida para fazer uma confissão. Não é isso que a gente faz? A gente não está justamente olhando para as coisas ruins que a gente faz e a gente faz isso diante de Deus para que a gente não possamos nem mentir para nós mesmos. Você não tem essa opção. Se você mentir para si mesmo, você é um idiota. Entendeu? Você é besta. Se você está falando com Deus, é óbvio que ele já sabe o que você vai dizer. Entendeu? Então mas aí você faz toda essa exploração e depois você vai falar pro padre. E o padre ele vai te dizer: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso fica claro para você, para que você não se perca na sua própria podridão, cara. Essa é a riqueza da liturgia católica, entendeu? Então, para você não cair, cara, você tem que seguir um desses caminhos. Você tem que ter alguma coisa para você se apoiar, entendeu? Nem que seja um terapeuta, nem que seja tua fé, tua religião, né? De preferência que seja católica, que ela é mais completa, né? Assim, a religião ortodoxa certamente também tem os sacramentos e tudo mais. Algumas vertentes protestantes devem ter também, né? Em maior ou menor grau. Mas é bom que você não fique sozinho, porque imagina, você faz uma revisão de vida, você percebe que você é um filho da puta. E aí você vai ler na Bíblia: ah, mas Deus perdoou todos os pecados, Jesus perdoou os seus pecados, ele morreu na cruz por você, carregando todos os pecados da humanidade, etc e tal. Beleza, é verdade. Mas isso faz com que você compreenda intelectualmente aquela coisa. Você ler uma ideia, geralmente vai fazer você compreenda intelectualmente aquilo. Mas mesmo que você compreenda, pode ser que ainda você continue se sentindo mal. Porque você não acreditou no perdão que lhe foi dado. E é por isso que é importante, quando você materializa isso, com uma liturgia como o do sacramento da reconciliação. Que o padre vai e ele te diz: eu te absolvo dos teus... Ele diz para você. Você está... Não é você conversando com Deus por uma oração e torcendo para ele te responder. E você ouvir a voz dele, que isso não acontece com todo mundo. Entendeu? E ele está dizendo ali, materialmente, na sua frente: eu te absolvo. E isso te dá umas... isso faz com que você se agarre à realidade. Entende? Você não se perca na sua própria cabeça. Eu acho que esse é o caminho, Sozinho ninguém vai longe, né? Como dizia o ditado, né? Não vai. É muito importante esse exercício, como o Vitor está falando. E aí eu te perguntaria, porque tu falaste bastante aí da questão da agressividade, né? Muitas vezes a gente ouve também o pessoal associar a questão do mal às próprias emoções, né? Não tem que sentir emoção, ou que você tem que ser mais racional. Ah, e aí, razão, até botei ali, né? Na postagem eu botei o coração de um lado e o cérebro do outro, né? Simbolizando, né? Razão e coração, o Sim. sentimento, né? Nessa colocação do próprio apóstolo São Paulo: o bem que eu quero, não faço, o mal que quero, esse eu não faço. Essa divisão interna em relação a... Porque a pessoa diz assim: vai lá para o extremo, lá do Raul Seixas cantando a Lester Crowley: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Né? A gente vai ao extremo oposto, né, por assim dizer, né, dessa realidade. Ou como eu falei um dia aí, caíram de pau em cima de mim, mas às vezes as pessoas têm maldade, né? A busca pela felicidade lá na filosofia. Existem outras abordagens, né, mas as três, não as principais, mas as que eu, na época que estava estudando essa temática, chegaram até mim, foi aquela do o Diógenes, né, que ele dizia: não, a felicidade é não ter nada que se possa ter, desejar ou que tu possa perder, que ele era um cara desapegado, vamos botar assim, né, morava lá no barril, o Diógenes. Uhum. Então ele disse: não tenha nada, né? Uhum. Dependendo da tua felicidade disso, tá ferrado. Ou aí aparece o Epicuro, né? Que é também o cara do hedonismo, aquela coisa toda, né? Faça o que tu queres, gozar tudo que se possa gozar, ter tudo que se possa ter. E aí vem o Zenão de Eleia, que ele fala que não é o que tu tens ou o que tu não tens, é quem tu és. Então aí que tá o nó do negócio, né? Quem nós somos diante dessa realidade, né? Uhum. Temos sombra, existe a mancha do pecado, né? Existe uma inclinação, mas a gente não foi largado de todo solto, porque também existe a lei natural colocada no coração humano, né, Vitor? Exatamente. É uma questão, quando você coloca o coração contra o cérebro, né, contra a racionalidade,
De fato tem isso, e é muito interessante você notar o seguinte: não é porque você sente ou pensa alguma coisa que você é obrigado a agir dessa forma. É claro que você não agir dessa forma acarreta em sofrimento, acarreta em mais emoções, em mais sentimentos. Porque ele quer, aquele pensamento, aquele desejo, ele quer ser realizado. Então ele vem cada vez mais forte. E, e isso também, assim, isso também é um clichê, você dizer que você não é seus pensamentos. Você pode sempre escolher agir de forma diferente. Sim, mas também não é uma coisa tão simples de entender. E esse tipo de realidade entra justamente no hall das coisas que é fácil de você compreender intelectualmente, mas não é tão fácil de você compreender de forma plena, de forma integral, entendeu? Com seu ser. A sua vontade não entende isso. Ela não entende que ela não precisa ceder aos desejos, né? Mas quando você entende isso, aí de fato você consegue fazer uma espécie. Realmente seria uma espécie de divisão entre o seu coração e o seu cérebro. Porque existe um desalinhamento ali, né? Cada um quer uma coisa. Mas você consegue, ainda assim, fazer com que, olha, eu tô sentindo isso. Beleza, legal, tô sentindo isso. Tá doendo. Mas não tô nem aí, não vou fazer nada. E você fica lá, assim, sofrendo igual um pedaço de bosta ali, fedendo lá, com aquilo na sua cabeça. Mas você não faz nada. E uma hora passa. Entendeu? Não é o tipo de coisa que é muito simples você falar, mas é óbvio, né? Se todo mundo conseguisse fazer isso, não tinha terapia mais, né? Nós estávamos desempregados, né? Então, assim, não é tão simples. Bom, ah, muito bom. O Jung ele dizia que, corrija se eu estiver errado aqui, o Jung dizia que aquilo que não conscientizamos aparece como destino. De que forma a sombra reprimida pode se manifestar em relacionamentos, vícios, dependências emocionais e até mesmo conflitos familiares, né? Aham. Ele diz isso porque quando você não tem consciência daquilo que está, de alguma forma, regendo suas tendências, você tem a impressão de que você não consegue sair daquilo. Né? Um sujeito que tem algum vício, por exemplo, né, um vício em pornografia, por exemplo, ele acha que ele não consegue parar. Né? Diferente do vício em drogas, que drogas você consegue explicar biologicamente por que ele está fazendo aquilo lá e tal, né? Com pornografia também consegue explicar biologicamente, mas é diferente de um vício químico, né? Porque você não está introduzindo substâncias no seu corpo. Então você tem a sensação de que, porra, mas como que eu não consigo simplesmente não fazer o que eu não quero fazer? Sendo que é uma coisa assim, tá literalmente tudo dentro de mim, né? Eu não tenho o menor controle sobre o meu próprio corpo. Será que eu vou ficar assim para sempre, né? Aí, por exemplo, você pega um relacionamento e vamos supor que o sujeito ele tem uma inveja assim, muito enrustida e ele tem uma tendência a ficar diminuindo as conquistas dos outros. E aí, por causa disso, os relacionamentos dele começam a esfarelar todos eles um por um. Ele fala assim, aí ele começa a pensar, porra, mas será que eu não nasci para ter um relacionamento? Será que eu vou morrer sozinho? Mas ele acha que é o destino dele esse, né? Sendo que, na verdade, ele está agindo daquela forma por um motivo. E se ele consegue encontrar esse motivo, ele consegue conversar com esse motivo e negociar com esse motivo. Entendeu? Mas, ó, o que você quer? Eu quero ser o centro das atenções sempre, eu quero ser fodão, eu não quero que outra pessoa tenha mais sucesso do que eu. Por exemplo, calma aí. Tá. Primeiro de tudo, eu sou assim. Né? Assim, a pessoa tem que olhar, conversar e aceitar. Tipo, ok, eu sou assim, eu quero isso. Eu quero ser o melhor de todos o tempo todo. Tá. Mas eu não posso, porque X, Y, Z, né? Faz mal. E por que eu preciso, né, me chatear com a felicidade dos outros, né? Enfim. Então vamos fazer o seguinte: eu quero ser melhor. Se eu quero ser sempre o centro das atenções, eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar eu melhorar sem eu ter que. Vou parar de me comparar, por exemplo. Acho que talvez essa é a melhor solução. Mas, meu filho, pare de se comparar com os outros. Entendeu? Ou melhor, seja mais grato. Entendeu? Mas eu tô dizendo, é um exemplo, né? Você tá conversando ali com esse desejo e tentando, assim, de alguma forma amenizar ele. Mas pelo menos ele já tá às claras ali. E aí, da próxima vez que você decidir que você vai tentar diminuir a conquista de outra pessoa, você vai lembrar, não, mas eu quero fazer isso porque eu sou invejoso. E só a partir desse momento você pode tomar a decisão de não vou fazer. Porque eu não quero agir de acordo com a minha inveja. Entendeu? Aí que tá.
Tem muitos pecados que são assim, né? Pecados de adultério, né? Se você desejar a mulher do próximo, mesmo que seja de pensamento, você vai estar adulterando, né? Mas tem esse sentido, né? Assim, eu não estou desejando aquela mulher. Não, calma. Eu estou com esse olhar para ela porque eu estou desejando ela e eu não quero desejar isso porque ela não é minha mulher. Então você vai falar, não, mas eu não quero agir de acordo com isso. Com a minha luxúria, não quero agir de acordo com isso. E você toma essa decisão consciente de não agir. É nesse sentido. Porque se você não toma consciência do que está causando aquele comportamento, você acha que você não tem escolha a não ser agir daquela forma. Esse que é o ponto. Não faz sentido, Hugo? Total, até porque eu estava fazendo aqui um exercício na minha mente, falando, buscando referência, né, de figurinha, né? Pessoal, assim, o Vitor trouxe no começo a importância da literatura, porque não lembro quem que falava, eu ouvi do professor Olavo, né, mas quem tem mais figurinha tem melhores condições de ampliar, né, esse repertório, né? Eu acho que o Olavo ele estava citando Leibniz, Hum, que dizia, né, quem conhecer, tiver visto mais figurinhas, terá mais conhecimento do que não sei o quê. Foi, isso aí. mas aí nesse caso, aí eu não sei se ele vai querer reiterar o Vitor a história do conhecimento lá em Sócrates, né? Porque conhecer não significa transformar, né? Não mesmo. Não conhecer no sentido apenas intelectual, Tem mas conhecer no sentido profundo. Aí, porque, por exemplo, dentro do jargão aqui da psicanálise, enfim, né, a gente fala de catarse, por exemplo, né, quando a é, cura vem pela fala, o indivíduo ele está falando, está se ouvindo e está se reordenando internamente, né? Ele parece que descobriu a roda, mas não, ele veio luz para aquela área escura que ele não conseguia, né, muito bem ordenar, né? exatamente. E é por isso, isso é uma coisa, inclusive, assim, que me fez apreciar mais a psicanálise, que eles entendem isso, de alguma forma. Porque na psicanálise você tem um momento certo para você fazer uma interpretação. Entende? Não é porque assim, eu entendi isso sobre fulano, eu vou simplesmente jogar na cara dele. Não, não é assim que funciona. Você, enquanto paciente, ele está no processo de associação livre dele, você espera o momento que ele espontaneamente puxa o assunto que você quer abordar. Mas tem que ser espontâneo. Porque é como se você estivesse deixando um bichinho relaxar, entendeu? Porque se você fica caçando ele fica tenso. Ele não deixa você chegar perto, né? Você vai deixando ele vir cheirar seu pé, ele cheira sua mão. Você não mexe nele ainda, ele deixa ele sentir o cheiro. Aí a hora que você vai ver, ele tá deitado no seu colo, entendeu? E é isso que o psicanalista tem que fazer com o paciente. O paciente ele vai falando, vai trazendo as coisas de forma espontânea, que é aquilo que tá confortável para ele, e a partir ele puxou o assunto, mas então outro dia eu tava pensando sobre a minha mãe, não sei o quê. Pá, pronto. Tem que falar um negócio sobre a mãe. Então, toma aqui. É como se tivesse exposta aquela ferida. E é nesse momento que você vai lá e joga a famosa sacada. Porque aí não tem tanta resistência por parte do seu paciente. Porque você já rompeu ela. E aí sim, e veja como é diferente. Você vai falar exatamente a mesma coisa que você falaria em outro momento. Só que por causa do momento que você falou, específico, aquilo teve uma compreensão maior para ele, para além da apenas racional. Porque uma compreensão racional, intelectual, o sujeito pode ter a hora que ele quiser. Mas não nesse nível mais profundo. E isso eu tenho admirado muito mais hoje em dia no método psicanalítico. Muito bom. Pessoal, para quem assim, às vezes eu, por exemplo, talvez até a gente já tenha falado, né? Eu falei isso várias vezes, que fazer terapia é coisa de gente maluca, que não sei o que e tudo mais. Só que não, é parar para olhar para dentro de si mesmo. E aí tem todo um trabalho que é realizado, porque essa jornada do autoconhecimento é a jornada de uma vida, né, Vitor? Como ele falou, né? Tem certas coisas que a gente não tem como apartar da gente, né? Mas vai estar ali. Só que o fato de saber que está ali não é determinante, né? Nas nossas escolhas, né? Exatamente. Vai ficar a vida inteira se conhecendo e paciência, né? Chega um ponto que você pode até dizer, né? Como o professor Olavo ele sempre cita Don Quixote o tempo todo, né? E eu sei quem sou, né? Chega num momento que você consegue ter uma noção mais sólida da sua própria personalidade. Mas ainda assim vai ter coisas ali sobre você que você vai acabar descobrindo, eventualmente, entendeu? Umas coisinhas assim adicionais. Daqui a pouco bate na quina, o minguinho, né? Ai, oh,
Vai acontecer, já vai acostumando. Já. Acostuma agora que dói mesmo. Melhor já ir se acostumando, né? Bom, eu não sei se tu queres falar um pouco do São Tomás de Aquino, eu posso ir adiante, Manda ver, manda ver. que o São Tomás de Aquino ele entendia o mal como uma privação do bem, né? É. Existe alguma ponte possível entre essa visão tomista e a compreensão junguiana da sombra? Tem, quer dizer, bom, eu acho que tem. Né? Minha teoria é que sim. E é fazer aquela distinção entre o mal ontológico e o mal psicológico. O mal anímico, digamos assim. São Tomás está dizendo não é com relação ao mal ontológico, certo? O mal não pode existir enquanto coisa porque, né? Assim, porque se existe, Deus criou. E se você disser que Deus criou o mal, então Deus é bom. Esse é um famoso argumento. É o argumento mais forte que você tem contra a existência de Deus, é esse, né? Você pega, por exemplo, toda oportunidade que eu tiver de citar Dostoiévski que eu vou citar, que é Irmãos Karamazov, você tem lá na metade do livro, você tem toda uma discussão sobre isso entre os dois personagens principais ali. E assim, a verdade é que o sujeito ali que tá atacando a existência de Deus, ele parece que ele ganha a discussão, entendeu? O leitor tem essa sensação. Só que o resto do livro existe para mostrar que mesmo que racionalmente ele tenha ganho a discussão, o personagem que defende a existência de Deus, ele é um sujeito moralmente superior, entendeu? Então isso ao mesmo tempo mostra a força desse argumento, mas por outro lado mostra que não é porque ele é racionalmente faz sentido que ele está certo. Né? E então eu acredito o seguinte: para responder a esse argumento, né, tão forte, é que São Tomás, Santo Agostinho, né, eles vieram com essa noção de privatio boni, que é o mal enquanto privação do bem. Né? Ou seja, o que é o mal? O mal é basicamente a ausência de bem. Ou seja, não tem uma realidade para o mal. Ele é simplesmente um não bem, certo? Ou seja, não, aí você acaba conseguindo fazer com que Deus não tenha criado o mal. Ele simplesmente permitiu que ele existisse. Porque onde não tem o bem, tem o mal. Né? Porque eu É... tenho a teoria de que o mal ela é a escolha deliberada em se apartar da luz. Para mim é só isso. Eu acredito 100% nisso. Assim, depende da distância, né? Porque se você. O que o Alyosha não, o Ivan do Irmãos Karamazov ele diz, né? Ele traz aquele argumento de, olha, mas tem criança morrendo de câncer, morrendo, tipo, em trincheiras, passando fome e tal. Aí você diz, tá, mas não houve, mas quem que escolheu isso, né? Por que está acontecendo com eles? De quem que é culpa disso, né? É difícil de você entender isso racionalmente, entende? É um argumento muito forte. Eu até tenho uma vontade, um desejo, Vitor. Claro que eu não quero mudar de assunto, mas que acaba batendo aí nessa margem, né? Vamos chamar assim, que o Hum. ateu ele é ateu do Deus dos seus pais, porque ele não Ah, consegue. é. É? Não, é isso. É. É, assim, ó, ao menos nesse, eu estou vendo que no Brasil, até o professor André esteve aqui já umas duas vezes, falou sobre o ateísmo como dogma, né? Quando ele vira dogma, o ateísmo vira dogma. O nosso aqui é um ateísmo tupiniquim, né? Porque aqueles chamados quatro cavaleiros do Apocalipse lá, o Dawkins, o Danete, aquele povo tudo, eles pararam de falar de ateísmo, né? Os caras estão dizendo, não, até seria interessante que uma moral cristã regesse a sociedade de forma mais aberta, deliberada, do que. Aí ele faz um comparativo, né, com os ideais lá do Islã e tudo mais, né, É. da lei da Sharia, enfim. Então, quer dizer, até esse povo que era um povo mais ou menos sério no estudo sobre o ateísmo, né, meio que largou de lado isso, sabe? Porque, cara, assim, eu acredito que se você não é teísta, a única posição razoável que você pode ter, se você quer ser muito cético, é a posição agnóstica radical do tipo. Não, radical? Tem vários tipos de agnosticismo, eu não lembro o nome deles, mas tem um que é quando você não acredita que não é possível você conhecer sobre Deus. E, portanto, tanto faz. Porque, cara, você nem entra na discussão. Porque, cara, não tem como saber. Então, não vou nem entrar nisso, né? Essa é a única posição razoável que você pode ter. Porque você está sendo cético. Porque se você é um ateu que é ateísta mesmo, do tipo, Deus não existe, você também está tomando uma posição de fé. E Que é radical. a posição contrária. Deus não existe. E daí, como você sabe, né? É o mesmo argumento. É o mesmo argumento.
Eu, pelo menos, tenho uma coisa escrita. Fala, Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, apareceu sobre Pôncio Pilatos, da mulher Nazaré. Tem todo o caminho dele lá. Ele é mais documentado que Júlio César, não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Agora, para não existência de Deus, o que, que você tem de evidência? É pior ainda. Assim, É. é pior ainda, mas é pior ainda. E aí entra toda a questão científica, sabe, da ajuste fino e todas essas coisas assim. Você fala, cara, mas você tem mais fé que eu, cara. Entendeu? Você é mais difícil acreditar. Ah, você acredita que tem uma regressão infinita porque você não quer acreditar na primeira causa? Meu amigo, infinito não existe, cara. Você já viu uma coisa infinita? Não, não existe. É uma abstração matemática, pô. Entendeu? Enfim. Mas isso que você comentou do você é ateu de qual religião você é ateu, né? Sou ateu cristão, sou ateu islâmico, sou ateu budista, sei lá, né? Tem disso, cara. É. Um abraço para a Fabrícia que chegou aqui. E aí, Fabrícia? Ah, Vitor, para dar continuidade, chegar aos finalmente, na prática, no setting terapêutico, né, quais são os aspectos sombrios, por que não, mais comum que as pessoas encontram quando começa essa jornada do autoconhecimento? Cara, o que eu mais. Eu não sei dizer exatamente qual que é o mais comum, mas eu sei dizer qual que é a forma que eu mais vejo as pessoas encontrando isso. Que é através de projeção. Isso é assim. É uma ferramenta muito forte, cara. Sabe? Você pega um paciente. Que ele mexe entre aquele paciente que ele reclama de todo mundo, né? Do tipo, pô, todo mundo ao meu retorno ao meu entorno é ruim, me trata mal, todo mundo é chato, incompetente, insensível, né? E quando você vê que o paciente ele começa a imputar este mesmo problema para várias pessoas, você já começa a abrir seu olho e falar assim, cara, essa pessoa ela deve ser assim também. Ela que está falando. E também mais ou menos, porque às vezes é ela que é assim e ela fica imputando os problemas dela nos outros. Então essa é uma das manifestações mais comuns da sombra, entendeu? Então, uma vez eu tive um paciente que dizia assim, ah, mas as pessoas elas não me acolhem, eu não tenho alguém para conversar, entendeu? Porque eu converso com as pessoas e elas, em vez de me abraçar, falar assim, não, eu entendo como é que é, elas estão resolvendo o meu problema, né? Só que aí depois de um tempo você vê que aquela pessoa ela é justamente assim, entendeu? Quando as pessoas vêm conversar com ela, ela também é um sujeito que ela quer que tudo seja resolvido, que tem que ser tudo do jeito dela, entendeu? Ela não consegue, e ela reclama disso e coloca nos outros, né? Então a sombra ela tem essa característica de se manifestar nos outros. Tá certo? Então, como é que você pode usar isso em benefício próprio? Olha, antes de você acusar alguém de alguma coisa, para um pouco e pensa, mas será que não sou eu que sou assim? E ao fazer essa pergunta, você está explorando a sua sombra. A Entendeu? Fabrícia manda aqui, ó, todo mundo é ruim, menos eu. Pois é. Cara, se você pensa assim, provavelmente o ruim é você. Entendeu? Muito provavelmente. E aproveite essa oportunidade para você fazer uma revisão da sua própria vida, entendeu? Porque você vai se sentir melhor depois. Eu terminei de ler agora Os Pantanais da Alma, não sei se tu chegou a entrar em contato com essa obra. Ele é um Jungiano, é o Rollin, James Rollin, eu acho que é. Ah, não conheço, não. James Hollis, eu acho que é. Indicação da Fabrícia mencionou ele alguma vez. Eu adquiri na época que, quando adquiri aquele outro da doutora Nise sobre Aham. a obra do Jung, e ali ele vai falando da transição aos 40 anos, né? Resumindo ali, ele vai dizer que o sofrimento ele é inevitável, que por isso que ele chama os pantanais da alma, né? E ele chama a gente para olhar para essa sombra. Tá vendo aqui, ó? Olha para isso aqui de perto, isso aqui te acompanha, isso aqui faz parte da tua psique. Então, o fato de existir não é o fato de isso te determinar. Ele vai construindo. Ó, aceita que dói menos, né? Como que diz assim, né? Em resumo, é isso. Aceita que dói menos. O James Hillman, esse mesmo, Fabrício. Ô, Vitor, se alguém então hoje percebe, já deu exemplo aí, né? Não sei se quer reiterar, mas se existe um mal habitando em si, né? Que seria este mal, né? Do ponto de vista psicológico, né? Da psique, né? Um ressentimento, uma inveja, um orgulho, raiva, impunidade ou desejo de destruição, né? Teria assim uma direção, um primeiro passo para poder iniciar essa jornada para quem está nos acompanhando. Falasse, né? Que é fazer esse exame de consciência aí, né? É. Primeiro de tudo, é você colocar isso em perspectiva do seguinte: não é que eu sou o mal, embora todos nós sejamos, até certo grau.
Mas você reconhecer essa sombra significa mais você entender que você é capaz do mal. Eu sou capaz do mal. Todos nós somos capazes do mal. Capazes do mal, entendeu? Eu sempre falo desse experimento. Tem um experimento muito famoso em psicologia, que é o experimento de Milgram, né? Que ele coloca... Os cientistas, eles colocam o pessoal para ficar dando choquinho do pessoal que erra umas perguntas lá, né? E a cada pergunta errada, o sujeito do experimento, né? A cobaia ali, digamos, é quem dá o choque, certo? E quem tá tomando o choque, na verdade, é um ator, ele não tá tomando choque de verdade, né? Então, a cada pergunta que o ator erra, a cobaia ali, o sujeito do experimento, ele precisa aumentar o nível de choque. E aí ele eleva a tensão do choque a níveis mortais. Porque o ator ele tá cada vez mais perdendo mais. Entendeu? Ele começa a gritar e agonizar de dor. E chega um ponto que o experimentado ali, o sujeito ele fala assim, cara, eu vou matar essa pessoa se der outro choque nele. E aí o grande choque, né, o grande surpresa desse experimento é que algumas pessoas paravam de dar o choque. Ou seja, não, eu me recuso a continuar com esse experimento porque está causando mal a outra pessoa. Eu vou parar. Mas existiam pessoas que, olhava pro cientista e falava assim, eu tô machucando ele, é para continuar? E aí o cientista fala, é. E as pessoas, elas falam assim, tá bom, né, vou dar. Mas, não é culpa minha se aconteceu alguma coisa errada. Foi ele que mandou. Hã? Então, como eu vou fazer o mal, mas como não sou eu que estou me permitindo, eu estou terceirizando a responsabilidade, eu vou fazer mesmo assim. E aí a pessoa vai lá e causa o mal. E aí tem o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que simplesmente começava a rir, conforme o ator lá tomava mais choque, ele começava a dar risada, né? Com sofrimento. Aí é psicopata, sociopata, etc e tal, né? Mas o interessante é essa pessoa do meio. Essa pessoa do meio que está apta a fazer o mal, desde que não seja minha culpa. No fim das contas é. Né? Esse experimento ele surgiu no contexto ali depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Eles estão tentando entender como que é possível que tantos nazistas, soldados nazistas, pessoas ali, não eram pessoas assim de poder nem nada, eram pessoas normais, cara, como eu e você, entendeu? E aí de repente surge o Hitler e ele manda eles fazerem as maiores atrocidades da história da humanidade. E eles vão lá e fazem como se não fosse nada. E alguns até curtem isso, como a gente tem vários relatos sobre isso, né? Você pega, por exemplo, o livro do Frankl, né? Que conta os relatos deles lá dentro. Entendeu? Mas o importante é você entender, cara, você... O Jordan fala muito disso, cara. E eu acho isso uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Se você estivesse vivendo na Alemanha nazista, você ia ser o soldado, o guardinha lá de Auschwitz? Ou você acha que você seria o Schindler? Que salvou sei lá quantos judeus lá? Qual dessas pessoas você acha que você seria? Bom, estatisticamente falando, só teve um Schindler. Mas soldado nazista para bater em prisioneiro e matar, teve a rodo. Você provavelmente seria um soldado nazista. Por mais que você ache que você não conseguiria fazer isso. No fundo, você conseguiria. E esse é o ponto fundamental. Essa é a capacidade de fazer o mal que você tem que entender. E aceitar que você tem isso. Certo? Porque a partir daí você para de se subestimar, cara. Porque isso é se subestimar. Do tipo, eu nunca faria isso. Faria sim, nas condições certas, faria sim. Entende? E é isso que é uma coisa desagradável de você perceber. Aí faz todo sentido quando diz abominável homem que sou, quem me libertará deste corpo corrupto, né? Pois é. Que é a continuidade lá do texto, né? Ele fala, né? Exatamente. Ele tá falando essa lei que opera dentro dele, né? Como se fosse essa disposição. E aí, se fosse deixar uma mensagem, então, Vitor, para quem está lutando contra os próprios conflitos internos, né? Eu acho que tu acabou já falando, né? A Fabrícia falou aqui, ó, não negocie com a sua realidade e reconheça a dualidade humana. Nossa, perfeito. Fabrício é maravilhosa. Eu não tô conseguindo ver o chat, mas tudo bem. Não, Que bom que você traz para mim aí. Não sei quantas pessoas estão assistindo, quem tá assistindo, mas muito obrigado pela presença, né? Mas é isso.
Se você está lutando contra algo ruim que você encontrou dentro de si mesmo, primeira coisa, você não precisa se render a isso. Né? Isso é uma parte de você. Você é o seu ego. E aí, em torno de você tem todo um conjunto de coisas que você não conhece sobre você mesmo. Mas você é isso aqui. Você é tudo isso aqui, mas isso aqui é o que você reconhece sobre você mesmo. E isso aí que você encontrou agora, certo? Essa coisa, esse mal que você reconheceu em você, é um pontinho aqui de fora que você trouxe para dentro. Você ainda tem todo o resto, entendeu? Você não cometa o erro de se identificar com esse mal que você encontrou em si mesmo. Você tem mais do que isso. E lembre-se, se você é capaz de fazer o mal, você também é capaz de fazer o bem. E você não precisa agir segundo as suas tendências. Quando elas surgirem, você vai olhar para elas nos olhos e vai falar: eu me recuso a agir desta forma, por mais que seja eu. Eu quero isso. Entendeu? Eu estou sentindo no fundo da minha alma. O meu corpo ele se move sozinho em direção a isso, mas eu não sou só o meu corpo. Eu também tenho uma alma. Então eu vou contra isso. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez possa me comprometer, mas não tem problema, eu sou responsável por aquilo que falo. Mas eu já percebi, Vitor, em alguns momentos de filmes, por exemplo, onde o vilão ele estava se dando bem, né? Vamos chamar assim, né? E um sorriso de canto de boca, assim, ó. Se Ah. alegrando porque o bandido, o vilão, estava se dando bem, entendeu? Me identificando com aquele. Assim, é isso mesmo. Ah, sabe? Aham. É estranho isso aí. Sim, mas habita dentro da gente muitas vezes, né? Cara, tem séries. Cara, por que você acha que o arquétipo do anti-herói ele é tão poderoso, cara? Pô, os melhores personagens que existem são os personagens que são anti-heróis, cara. Sabe, você pega, por exemplo, por que você acha que séries como Peaky Blinders são tão famosas, cara? Você tá torcendo pro bandido, cara. Thomas Shelby é o bandido. Ele é um bandido. É isso que eu tenho pra dizer. Ele rouba, ele mata, não tá nem aí. Ele é um bandido. Breaking Bad é tão famoso? Cara, ele é um bandido. Breaking Bad é é a interpretação, é a representação perfeita de uma inflação do ego. O Walter White lá, que o cara não sabia, ele era uma bosta, o Walter White, entendeu? E aí ele descobriu que ele era capaz de fazer o mal, e aquilo subiu tanto a cabeça dele, entendeu? Que ele causou todo aquele caos na série, né? Tem uma diferença, não quero. Agora a gente acabou entrando em outra seara que vai, né? Ela tá falando aqui, ó, o Coringa. É, o Coringa. Porque existe o herói, existe o vilão e existe o anti-herói, que ele não é vilão e nem herói. Eu vi um cara trazer essa distinção e eu fiquei refletindo sobre isso. Será? Porque, por exemplo, a vilania ela é muito característica, né, do vilão. Sim. O herói tem lá suas características, tem seu dilema, a jornada do herói, papapá, né? Só É. que o anti-herói, não, ele te engana, ele te conquista, porque ao mesmo tempo que ele é o cara ali que não é o politicamente correto, sei lá, o vendido, né, como se fosse uma imagem ideal, por outro lado, ele tem essas distorções, né, de caráter, de personalidade. Tu vê, aquele É, Homeland, eu acho que é o The Boys, né? depois eu não assisti, mas The Boys é basicamente isso, né? Mas, por exemplo, um exemplo de anti-herói, Harry Potter, por exemplo, você tem o Snape, né? Uhum. É um personagem que ele é amado, todo mundo ama o Snape, porque ele tem uma história tão complexa, e é como se, de uma certa forma, é como se o poder do mal estivesse agindo a favor do bem, entendeu? E é como se, cara, isso aqui que eu tinha medo antes, ele é algo que agora tá agindo por mim. Você sente uma espécie de conforto com isso. Eu não sei explicar exatamente o sentimento, sabe? Era tipo, cara, sabe, esse vilão aqui com quem eu lutei tantas vezes, na verdade, agora ele tá do meu lado, né? Eu não sei descrever essa sensação, mas eu vejo muito isso. Existe, de fato, um apreço muito grande por esse tipo de personagem. E ele sempre. Uma coisa que é interessante notar é que ele sempre tem histórias muito complexas, cheios né, de contrastes. E é uma zona moral cinzenta, entendeu? A do anti-herói. E ela tem um poder muito grande sobre o imaginário humano. E eu não sei exatamente explicar por quê, cara, mas alguma coisa me diz que é por causa disso. É como se você estivesse literalmente pegando a sua sombra e usando ela a seu favor. Né? Aquilo que eu achava que era ruim, na verdade, é um poder que eu tenho. Saca? Boa.
Ou o que é o Spawn, né? O Soldado do Inferno, lembra? Lembro! Exatamente. Né? Né? Você pega o. A Fabrícia falou aqui, ó, isso acontece porque se aproxima do nosso afeto, ela tá falando. Se aproxima do nosso afeto, é. Pois é. Existem, eu acho que essa modalidade com a sétima arte, ela ganhou mais proporção, né? E hoje está tão permeado no nosso imaginário, aí, Vini, certinho, que a gente já tem até dificuldade de distinguir isso, é como se fosse algo bom. Então, tu vê uma série chamada Lúcifer, por exemplo, tá torcendo ali pelo diabão ali, pô. Né? Exatamente. Lucifer é um negócio diferente, porque eu acho que eles estão literalmente tentando limpar a barra do demônio, né? É isso, né? Tem outra questão ali, né? Eu fui muito. É. Agora, Essa Breaking ideia. Bad, Peaky Blinders, eles ainda jogam assim pra você. é, Eles ainda mostram, né? Quer dizer, eles mostram um lado positivo, O mas eles justiceiro, pô. também deixam claro que tem algo muito ruim acontecendo, né? O justiceiro, né? O Justiceiro, Tropa de Elite, cara. O Capitão Nascimento é um anti-herói, porra. Uhum. Tá entendendo? Porque ele quebra a cara, todo mundo bate, todo mundo, ele é extremamente agressivo, entendeu? Mas ele incorpora essa agressividade como se fosse um grito, né, de revolta, entendeu? E ele usa aquela agressividade e ele faz uma coisa boa, né, que é lutar contra os bandidos lá, tal, não sei o quê, né, enfim. É fascinante, cara, a gente devia fazer uma live só sobre isso agora, né, a jornada do anti-herói, já pensou, cara? Boa, vou anotar aqui, hein? Anota aí, tem que estudar esse negócio aí, ó, vamos chamar a Fabrício também, ó, vamos fazer em três aí, aqui, ó. Dá pra fazer também. Rola? Tá aí um negócio que eu não estudei ainda, mas essa questão do anti-herói, não sei nem se Jung fala sobre isso em algum momento, deve falar com certeza, né, Jung não deixava passar nada, parece. É porque tem essa questão, né? A gente fala, por exemplo, que é diferente, né? Quando a gente fala da história do alter ego, né? Que a pessoa usa na história, né? Uhum. O alter ego, né? Ele quer criticar algo, ele usa um personagem, bota a roupa ali nele, dá algumas feições. Ó, o Viking, alguém tá perguntando aqui, ó, o Viking, o que, é que tu acha do Viking? Eu não assisti a série, Fernando. O Fernando tá perguntando aqui, ó. É mesmo? Quem mandou? Fernando, o nome dele. Fernando. Fernando. Tem um personagem que a gente. Cara, é cheio de anti-herói Vikings, porque você. Tem o Ivan, né? Que é o Sem Ossos. Ele é muito ruim, cara. Assim, enquanto ser humano, ele é muito ruim, mas você torce pra ele porque ao mesmo tempo ele. Você fica em conflito o tempo todo, sabe? E outra coisa, nós somos cristãos, né? E a gente assiste a série da perspectiva dos vikings, né? E a gente fica torcendo, mas não é tão simples, porque também mostram personagens muito bons do lado dos cristãos, você começa a torcer pra eles, mas ao mesmo tempo ele tá matando os personagens que você gosta, sabe? Tem algo disso do herói ser capaz de fazer o mal, entendeu? Que atrai muita gente, cara. A Fabrício fala, bicho, é foda. Né? O Viking, se for o de ontem, ele foi a sombra do Brasil. Então, é. Vamos falar sobre isso, não, porque isso é assunto sensível, né? Isso é. Bastante. É, Fabrício, ela joga. Não, ela vai vir aqui, não, fazer um trio aqui. Não, Boa. tá certo. O Holland não é sombra, sim, Luiz. Tá certo, Fernando? Ela foi fazer uma brincadeira aqui sobre essa ideia do Viking, né? Ah, ainda é. Enfim, mas assim, Nakamura, quer deixar uma mensagem final e para quem chegou até aqui no final, né? A gente está falando do mal que habita em mim, né? Que mal Uhum. é esse? Ele é uma realidade que faz parte da nossa natureza. É. É, Não se desespere. Não se desespere. Faz bem você encontrar esse mal em você, porque você começa a reconhecer as suas faltas, você começa a entender por que você age como você quer agir, e no fim das contas, todo mundo que entra num processo terapêutico quer entender isso, né? Por que eu faço o que eu faço? Certo? E explorar a sua sombra é a maneira de você encontrar, se deparar e enfrentar aquilo que você quer e você não acha que não deveria querer. Primeiro, porque você vai encontrar coisas que você poderia querer sim, e você não está querendo por alguma coisa que te falaram, ou uma imposição injusta. Ou você também vai encontrar uma porrada de coisas que você realmente não deveria querer. E aí o que você faz com isso? Você aceita isso, junto com a aceitação de que você não precisa agir de acordo com aquilo. E agora que você está vindo aquilo chegando, né? Isso não está vindo mais pelas suas costas. Está vindo de frente, porque você está olhando para aquilo. Ele não te pega mais de surpresa. Então, na verdade, é uma coisa boa, por mais que doa.
tá? Não é à toa que a sombra existe, porque ela existe porque dói olhar para essas coisas. Todo mundo gostaria de acreditar que ela é uma boa pessoa, né? Talvez no líquido ela seja de fato uma boa pessoa. Mas essas partes ruins, eventualmente, elas vão surgir, tá? Então não se desespere, é assim mesmo, tá certo? Se você é cristão, melhor ainda, porque Jesus veio justamente para salvar a gente disso, né? Ele salvou, ele nos perdoa, mesmo sabendo que a gente tem tudo isso dentro de nós. Mesmo assim. E ele ajuda a jogar mais luz ainda, tá? Quando você segue Jesus Cristo, o que acontece é que ele começa a jogar cada vez mais luz nessas coisas. E isso dói também, tá? O Jung, ele sabia disso. E esse é um dos grandes valores da religião cristã para o Jung, que era justamente isso. Cristo é a luz. E você vai chegando perto dele e ele vai iluminando o que tem de sombra em você. E você começa a se deparar com tudo isso. Entendeu? Lá no movimento da transfiguração eu aprendi. O nosso mediador, ele estava fazendo um comentário sobre as confissões de Santo Agostinho, né? Que não está aqui. Porque Santo Agostinho, ele é bastante duro consigo mesmo nas confissões, né? E aí, com as palavras que ele usa, dá a impressão de que Santo Agostinho, às vezes ele era um pervertido, né? Fazia muita cagada e tal. Mas é uma coisa que você precisa lembrar. Santo Agostinho, quando escreveu as confissões, já era bispo. Então, o critério dele para se julgar era muito maior. Porque ele estava comparando com um Cristo que ele conhecia de muito perto, né? De um Cristo que ele já tinha intimidade. E quando você chega perto da luz, queima, cara. Ele começa a iluminar essas coisas e começa a doer. Entendeu? E é isso que vai acontecer. Mas não se sinta mal. Entendeu? Quer dizer, se sinta mal, mas não acho que que é incomum, é normal que seja assim. Entendeu? Isso significa que você está avançando no seu processo de autoconhecimento. Muito bom. O Fernando, ele não chega, não aparece para ele o chat aqui. Ele está falando aqui, ó. Ivar, o sem ossos, ele é ruim? O Ragnar disse que ele seria o mais forte porque eu considerava o mais fraco. Boa pergunta. Eu não sei. Eu acho que o Ragnar ele falou porque ele viu que o Ivar ele era simplesmente. Ele não tinha. Porque a impressão que a gente tem do Ivar é que ele não tinha o menor. Não tinha travas morais. Entendeu? O Ivar. Ele simplesmente queria dominar tudo e que se exploda, entendeu? E ele era. Esqueci a tradução. Em inglês eu diria ruthless. Esqueci a tradução pra isso. Esse é o problema, né? Você fica assistindo os negócios em inglês, você esquece as palavras em português, cara. Mas eu acho que era mais isso, entendeu? Ele não tinha medo de manifestar a agressividade dele, ele não tinha. Ele queria ganhar, ele queria ser o mais forte, e ele queria dominar tudo, e ele não tava nem aí que ele tinha os problemas dele, né? Que ele não conseguia andar direito, que ele tinha as pernas tudo sem ossos, porque ele não tinha os ossos da perna direito, né? Eles eram mal formados, tal, não conseguia andar, tinha que andar se arrastando de muleta e tal. E ele era justamente ele, perto dos outros irmãos que eram tão fortes, né? O Bjorn, o Witzer e tal, e ainda assim o Ragnar tinha muitos desejos, tinha uma expectativa muito grande pelo Ivar, mas era justamente por esse lado psicológico dele, entendeu? Era essa completa falta de travas morais. Então, eu acho que era mais por isso mesmo. E assim, ó, eu guardei, tá? Eu marquei aqui, ó, Jornada do Anti-Herói. De repente a gente faz até uma sériezinha aí de 3 encontros. A Jornada do Anti-Herói. A Fabrícia tá aí, ela disse que topa. E vamos amadurecer isso aí mais pra frente aí, Vitor. Vamos, e dá pra fazer análise de tantos personagens interessantes, cara. Vai atrair, acho que as pessoas vão ter interesse, inclusive, nisso aí. Vai ser legal, pô. Vamos fazer, vamos fazer. Tá bom? Eu só tenho que te agradecer. Quer trazer mais alguma consideração? Como é que tá a agenda aí? Tem a agenda aberta para atendimento para esse mês? Tem alguns horários, né? Tem uns 2, 3 horários aí, se quiserem procurar, tá aberto, né? Então manda uma mensagem lá no meu Instagram. E aí a gente conversa, acerta os detalhes e tal. E é isso. E também, se quem tem interesse em estudar psicologia junguiana, logo mais, o Clube do Livro vai abrir de novo as inscrições. Então fiquem espertos que não vai demorar, tá? Provavelmente eu vou fazer um módulo mais curto, avulso, sobre o livro Os Tipos Psicológicos, que é um dos livros mais interessantes do Jung. Então, e é um livro bastante complicado de entender, tá? Assim, se você não tem uma certa cultura filosófica, é bem difícil de entender, tá? De verdade, assim, porque é impressionante o nível o quanto o Jung era culto. O nível de cultura do Jung dá medo, entendeu?
E então, assim, é um livro muito difícil de ler sozinho. Então, se você tem interesse nesse tipo de coisa, fique atento ao meu Instagram lá, que em breve vou abrir inscrições para isso aí também. E fora isso, eu só tenho a agradecer. Essas conversas são sempre muito boas. Sempre são assuntos assim que eu gosto muito de falar. E é gostoso, porque às vezes eu não tenho que conversar sobre essas coisas, entendeu? E aí eu venho aqui desabafo quase, né? Assim, consigo colocar as minhas próprias ideias em ordem. Então, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Agradeço também, Vitor, porque desde que eu te vi a primeira vez, não foi amor à primeira vista, como diz o outro, né? Mas assim, é de alma, né? Como diz lá o texto, né? Essa afeição, né? Eu acho que isso é legal. A Fabrícia está aqui também, é suspeita de falar, né? E só tenho que te agradecer, porque são temas que fazem parte, né, dessa minha jornada também individual. E no fundo, eu acho que o ser humano ele busca esse lugar dentro de si que às vezes parece que está tão distante, né? Por tantas coisas que vão sendo esses cacarecos que a gente vai juntando na nossa vida, parece que às vezes não tem mais sentido, que é assim mesmo. Só que aí vem aí um processo terapêutico sério, ele te mostra que existe esperança, né? Mesmo para a árvore derrubada, né? Como se fosse um frescor, né, de uma água, né, que traz vida naquele lugar ali que antes não tinha, né? Eu gosto de comparar o processo terapêutico com um sujeito que está perdido num bosque, assim, entendeu? Tá ali no meio do mato, uma mata fechada, ele não sabe para onde ir. E o processo terapêutico ele é basicamente você pega um facão, você dá o facão pro teu paciente para ele cortar e abrir um caminho e ele começa a ver um pouquinho de estrada ali, sabe? E aí a partir daí ele começa a lutar ele mesmo ali contra aquela mata. Ele adquire independência e ele começa a encontrar o próprio caminho dele. Eu acho que esse é o nosso papel. É um papel humilde, mas igualmente importante, né? Quem tá perdido não sabe, né? Quem não sabe nem onde tá. De que adianta saber onde você quer chegar se você não sabe nem onde você tá, né? E entender onde nós estamos no momento e perceber que existe um caminho de onde estamos para onde queremos chegar, essa percepção, ela é a principal função do processo terapêutico, na minha opinião. É isso, a todos que passaram por aqui, um forte abraço. Não deixe de acompanhar as redes, ativar seu canal novamente lá no YouTube, Vitor. Tá ativado o Psychology Review. Não tenho postado muita coisa lá, mas devo postar em breve também. Tá bom? Pode seguir lá, já tem uns shorts lá, tem umas coisinhas lá, legal. Tá, pode seguir, pode seguir. É isso, então, Vitor Nakamura, terapeuta, especialista em psicologia analítica, terminou a psicologia? Eu vou acabar esse ano. Último Ufa. ano. Tô fazendo estágio só, graças a Deus. Vou poder ter meu CRPzinho para ser expulso depois, mas Fabrícia está aqui, ó. Fabrícia suspeito. Parabéns, Fabrícia. Bem-vindo ao Aí sim, nosso Fabrício. né? Depois a gente comemora quando o CRP chutar você do CRP. Tá bom? Eu acabei, ela. É isso aí mesmo. Obrigado a todos, tá? Fabrícia, fundamental. O pessoal da F-Task passou por aqui também. Vitor, a todos aí que nos acompanhem, fiquem com Deus e uma ótima semana. Obrigadão. Obrigado, até mais. Obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.